Ivan Carvalho, eu sou atual diretor de segurança operacional da Azul. Minha carreira na aviação, na realidade, começou com um desejo muito grande de ser piloto militar. Infelizmente, na época, devido a um problema de vista, eu acabei não podendo ingressar na AFA, mas não desisti dessa ideia. E em 1977 eu ingressei para aprender a voar de planador no Aeroclube do Rio de Janeiro e de lá comecei a minha carreira. Inicialmente eu fiz toda a minha parte de voo de motor no Rio de Janeiro, no Aeroclube de Jacarepaguá, antigo Aeroclube do Brasil, um aeroclube muito famoso, né, que tem um legado muito grande, infelizmente acabou. E eu já trabalhava na Varig na época como engenheiro, né? E ao longo do tempo que eu fiquei como engenheiro, eu sempre continuava a sonhar com a ideia de um dia poder voar os aviões da Varig, aquela empresa que eu já cuidava como engenheiro de motores. E em 1984 eu tive uma oportunidade muito bacana de fazer um exame interno e fui classificado e consegui passar para a área de operações de voo, não como piloto ainda, mas como engenheiro de voo. Para mim foi uma grande conquista e continuava com o meu objetivo de me tornar piloto, mas já tinha dado um passo. Comecei a voar o Eletra, comecei a conhecer como era a aviação civil e cada vez fui me entusiasmando. Como engenheiro de voo, consegui alguns marcos, consegui chegar a ser instrutor e depois examinador no Eletra, um avião maravilhoso. E quando concluí todas as minhas carteiras de voo, instrumento, multimotor, eu fiquei no aguardo de uma oportunidade para passar para copiloto. E isso aconteceu, graças a Deus, muito rápido, em 1 ano e meio. Eu recebi, me lembro até hoje, um rádio, naquela época a gente recebia um rádio, dizendo que eu estaria indo para a EVAERA, a Escola Varig de Aeronáutica, e para lá fui com outro colega flight também, ficamos praticamente 40 dias fazendo uma imersão, fizemos toda a parte de padronização de voo lá em Porto Alegre e voltei já como copiloto do próprio Eletra, que era um avião que eu já conhecia todos os sistemas. E esse foi o kick-off da carreira. Do Eletra eu progredi para o DC-10 como copiloto, que foi um grande salto. Eu saí de um avião turbo-hélice para um wide-body jato. Foi um desafio muito grande, eu nunca tinha saído do ambiente de ponte aérea, comecei a voar o mundo inteiro. Depois do DC-10, de quase 7 anos de copiloto, eu desci para fazer o curso de comando no 737-200, que foi também muito desafiador, porque eu passei a voar o Brasil inteiro e muito gratificante a gente conhecer o Brasil, a Amazônia. Naquela época a gente já fazia algumas localidades bem remotas, né? E do 200 nós passamos para a versão EFIS, que era o 300, e eu tive a oportunidade talvez de ter voado toda a família Boeing. Eu voei o 300, eu voei o 400, eu voei o 500, que era da Rio Sul, mas nós chegamos a operar quando juntamos os grupos Rio Sul e Varig. E consegui também, tive a oportunidade de ir para a Boeing, acompanhar o recebimento do 700, primeiro 700 da Varig e o 800. E em aproximadamente 2003 para 2004, eu passei para o MD-11, onde eu voei 3 anos, até 2006, quando eu saí da Varig. A Varig já estava numa situação falimentar e eu fui para a Embraer e ingressei na Embraer como piloto instrutor na Embraer. Também foi uma experiência muito interessante, porque até então eu era usuário como operador do avião e eu passei agora a ter a visão do fabricante do avião. Então nós éramos pilotos que entregávamos o avião para o cliente, treinávamos o cliente. Então foi uma experiência diferente.
eu estava vendo a visão do fabricante agora entregando o avião para o cliente no mundo inteiro. Voamos na China, no Egito, Japão. Então foi muito gratificante também essa experiência na Embraer. Mas a aviação comercial ainda continuava a ser um grande estímulo para mim, né? E em 2010 eu me vi de volta na Azul, num período um pouco curto como instrutor de voo, e finalzinho de 2010 eu tive um novo desafio na carreira, que foi sair da aviação por um cargo apenas de gestão numa área de voo, numa área inovadora para mim, que era a aviação offshore de helicóptero. Foi para mim um momento de desafio duplo. Primeiro, que eu deixei de voar, e segundo, que eu abracei uma carreira de gestão que até então eu não fazia assim, dedicado apenas a isso. Foi 1 ano e 2 meses de um grande aprendizado. A aviação offshore é desafiante, o ambiente extremamente regulado, contratos com grandes empresas, né, não só nacionais como internacionais. E durante esse período eu fui surpreendido com um telefonema, um convite da Azul para retornar à Azul como diretor de operações. E para mim isso mexeu muito, porque eu estaria fechando um ciclo que começou quando eu entreguei o primeiro avião da Azul ainda como piloto da Embraer. Eu disse, agora eu acho que eu vou ter a oportunidade de vivenciar a Azul já no novo estágio. Então aceitei e ficamos como diretor de operações até a fusão, e após a fusão eu aceitei o cargo de diretor de segurança de voo, onde continuo aprendendo durante esse mais de 30 anos que eu estou na aviação comercial. Bem, como filho de aviador, né, eu convivi com isso muito tempo, e meu pai sempre, para mim, foi um grande ídolo, né, que a gente sempre tem alguém que a gente elege como ídolo. Esse foi meu pai. E ele sempre me falava sobre o compromisso na aviação do aviador e da atividade de voo com a segurança. E ele era de uma geração em que voava aviões onde a confiabilidade não era tão grande, então isso era muito importante. E isso sempre eu trouxe comigo, mesmo quando eu estava na Varig como piloto e como gerente de padronização. O binômio, né, padrão e segurança, eles andam juntos, né? Hoje você vê empresas até que têm várias nacionalidades, pilotos diferentes na cabine. Se não fosse o padrão e a segurança de voo, nós teríamos aí um grande desafio de operar grandes aeronaves de forma segura. Então, isso foi uma coisa que sempre me acompanhou. Quando eu tive esse convite, eu disse, olha, agora eu vou ver um outro lado, eu vou militar numa outra área que eu sempre convivi em paralelo, mas eu nunca tinha mergulhado nela. E hoje eu posso dizer que eu vejo isso como um elo fortíssimo, não só na área de voo, mas que permeia por toda a organização. Eu acho que é exatamente o que você falou, né? A gente vê a segurança não só como um jargão de ser o nosso primeiro valor, um valor inegociável, né? Mas principalmente porque dentro desse valor a gente tem uma coisa que chama-se respeito à vida. Eu digo que segurança é uma coisa intrínseca à nossa atividade. A gente não vende segurança, a gente não faz propaganda de segurança, a gente tem que ser seguro. Então, esse eu acho que realmente é vivenciar o valor, é respeitar a vida, né? E é para isso que nós estamos, né, sempre diuturnamente renovando esse compromisso de segurança por toda a empresa.
Na realidade foi uma grande missão, né? Nós começamos o A330 há um ano, uma empresa nova operando um widebody, um avião já bastante maduro na indústria, e voando para fora. Foi para todos nós um grande desafio, porque voávamos antes só nacional. Uma vez que a empresa começou a fazer seu planejamento estratégico e identificou o A350 como um potencial avião para incorporar dentro da sua frota, havia um desafio muito grande. Como a gente fazer da melhor forma e no menor espaço de tempo o curso migrando um piloto do 330 para o 350. A Airbus ela certificou um tipo de treinamento que chama-se treinamento Common Type Rating, ou um treinamento comum fazendo com que os dois aviões tenham a mesma carteira. E o comitê executivo da empresa entendeu que isso era uma grande oportunidade, então delegou a minha pessoa e ao comandante Macari, que foi o meu ala, que é o diretor de operações, a gente fazer uma avaliação desse curso. Como dois pilotos do 330 poderiam fazer um curso que era um curso extremamente rápido, sem o simulador de voo, apenas com um simulador fixo que a gente chama o FTD, se esse curso seria factível sob o ponto de vista operacional e de segurança. Para nós foi, como eu disse, uma grande missão, porque nós saímos daqui, fomos para a Airbus, em uma semana fizemos toda a parte teórica, fizemos uma prova de conhecimento dos sistemas do avião, e na semana seguinte nós fomos para esse dispositivo de treinamento que chama FTD, é como se fosse uma cabine dessa. Ela não tem movimento, mas voa através de computador. E, para nossa surpresa, o curso é muito bem montado. Então, nós fomos capazes de, na quarta lição, que são apenas 4 lições, a gente fazia uma avaliação e fomos bem sucedidos. Então, o que significa que o curso, do jeito que foi montado, ele pode ser utilizado, sim, um piloto do 30 voar o 50. Agora, o avião é um avião, como eu posso dizer, é um estado da arte, né? É um avião extremamente moderno, um cockpit totalmente integrado, é realmente uma máquina que eu não imaginava, na altura da minha carreira, poder ter a oportunidade ainda de ter tido essa experiência. Olha, quando nós fomos fazer o curso do A330, né, eu estava fora da aviação widebody, temos em torno de 6 anos. O último avião que eu tinha voado era o MD-11, que era Douglas, né, e era um avião da época da transição, né, dos aviões analógicos para os aviões EFIs, já com um nível de automatismo muito bom. Realmente, a Airbus ela tem uma plataforma extremamente interessante, porque ela conseguiu fazer com que o avião tenha proteções do seu envelope operacional muito grandes, né? O que eu quero dizer com isso? É que o avião ele tem limites que a gente tem que respeitar, senão ele diz que nós estamos entrando dentro desse limite. É aquela dicotomia entre o homem poder chegar no limite e a máquina permitir ou não. Então essa é a grande diferença da filosofia Airbus, além de você não ter o manche convencional, ter o side stick. Eu achei que a transição ia ser um pouco mais demorada, que a adaptação ia ser, mas não. Eu fiquei bastante impressionado como nós todos que fizemos o curso nos adaptamos tão rapidamente à filosofia. Meu velho pai dizia, e eu acho que é uma grande coisa, ele dizia assim, o avião cresce daqui para trás. Se você operar o avião dentro dos padrões que a empresa quer e observando os limitantes do avião, entendendo bem isso, você consegue ter uma operação segura, seja qual for a plataforma, a mais rústica ou a mais moderna.
E hoje é um avião que, apesar de eu não voar tão intensamente por causa da minha atividade administrativa, mas é um avião que dá muito prazer de voar, muito estável. Então, para nós todos foi uma oportunidade, tem sido uma oportunidade muito boa estar agora na família Airbus. Realmente isso é uma coisa que desafia todos nós, né? A tecnologia ela está atingindo patamares em que o voo hoje ele é todo automatizado, né? Então hoje o piloto dessa geração, primeiro a gente tem que entender a pessoa, né? Essa nova geração já está acostumada com esse banho de tecnologia, né? Você vê o quanto um jovem hoje de 20 anos ele lida bem com o smartphone, o computador dele. Então, quando você traz essa geração para essa cabine, a adaptação deles ao automatismo é muito fácil. E aí é que está o grande desafio e a nossa preocupação como gestores de segurança. É que o automatismo ele tem que ser sempre monitorado, você tem que estar sempre à frente dele, a gente tem que estar olhando o automatismo como uma coisa que está nos tirando um pouco de carga de trabalho, mas nós não podemos ser complacentes com o automatismo. E aí, talvez falte um pouquinho do que nós tivemos no passado, que foi aquela transição do voo manual para um console totalmente automático, como é um avião desses novos. Como eu estava dizendo, o automatismo ele foi feito para tirar um pouco da carga de trabalho hoje do piloto, que tem que monitorar uma série de coisas, mas ao mesmo tempo ele pode nos trazer algumas complicações. Então, entendendo essa necessidade, hoje a gente tem endereçado para a área de treinamento alguns pontos que a gente acha que são fundamentais, que é o voo manual. Hoje nós temos jovens aqui que voaram muito pouco tempo sozinho numa cabine e manualmente. Então, a gente, desde o treinamento inicial, a gente começa no simulador já com lições onde ele voa manualmente e ao longo da carreira dele, em todos os manuais de padronização nossos, que a gente chama de SOP, a gente recomenda que em algumas fases do voo, onde a meteorologia seja favorável, onde você esteja ambientado com o seu cenário de operação, o piloto voe manualmente, até mesmo a 330. Então, normalmente, a gente reforça isso nos nossos voos de avaliação e o piloto sente a vontade mesmo de, olha, eu vou manter o voo manual até 10 mil pés, ou então vou descer até uma determinada altitude em voo manual. E isso é muito importante, porque essa tecnologia também está chegando no avião primário, naquele avião que está chegando no aeroclube. Então, o novo piloto da nova geração, ele também já vem desde o aeroclube olhando só telinha e voando piloto automático, mesmo em avião monomotor. Então, ele vai chegar aqui ainda com menos experiência nesse voo do que os que nós já temos hoje. Então é um desafio para toda a indústria, né? Isso tem sido debatido em todos os fóruns de segurança e de operação, como a gente está sempre trazendo viés de segurança através da habilidade manual nessas máquinas que são extremamente automáticas. Inegavelmente, inegavelmente, ele faz a diferença. Então, a gente tem que preparar bem esse profissional. Ele hoje é muito mais gestor do que aquele piloto pé em mão, que pousava em qualquer condição. Hoje o avião tem condições de operar em condições meteorológicas mínimas e com um nível de automatismo muito grande. Agora, ele faz a diferença no momento em que aqueles elos da corrente podem começar a ser rompidos. A meteorologia degrada, ele tem algum problema interno no sistema, ou mesmo ele tem um passageiro que não está passando bem, que exige dele, né, aquela ação imediata de um retorno de voo. Então, quando essas coisas começam a acontecer,
A gente tem que ter aqui um profissional muito bem preparado para atuar fora daquele envelope normal. É isso que a gente tem como objetivo. Olha, eu acredito que isso é uma questão de, eu posso dizer que fazer segurança é quase um sacerdócio, né? É uma missão. Enquanto a gente está aqui fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, que é um trabalho de divulgação, de passar um pouco da experiência dos profissionais que temos inúmeros, excelentes no mercado, nós estamos fazendo um pouco desse trabalho que é a gente disseminar a segurança. Então, como eu disse, a segurança ela é inerente da nossa atividade. Eu me sinto muito tranquilo quando eu estou aqui no Centro de Treinamento da Azul, na Uniazul, e eu estou com os pilotos, eu estou vendo o nível de comprometimento deles com o treinamento, o nível de comprometimento deles com a missão que eles têm, que é conduzir com segurança todos os nossos clientes, né, do seu destino, da origem para o seu destino. Então, é isso que me faz acreditar e cada vez mais move, né, aquela energia que dá para que a gente desempenhe esse papel, né? A gente tem que criar consciência em cada um que a segurança começa quando a gente acorda, né? Então, é uma grande responsabilidade, inegavelmente, mas eu acho que fazendo isso que nós estamos fazendo, agindo dessa forma, isso vai trazer segurança para que a gente possa estar enfrentando os desafios, né? Eu digo que o nosso trabalho é tornar a empresa Azul uma empresa resiliente. O que quer dizer isso? Dentro do cenário, né, de uma empresa aérea, a gente está sempre sujeito às mais diversas pressões. Então a Azul é uma empresa, graças a Deus, de muito sucesso. E o objetivo que ela tem é transformar esse sucesso na, digamos, alegria dos nossos clientes de estar viajando conosco. E a gente faz isso com muita segurança. É isso que a gente quer construir na empresa, uma empresa resiliente, que ela consiga superar as pressões, mantendo-se segura, perene e com esse sucesso que a gente obteve até agora. Eu tive um momento muito interessante que a gente sempre acha que nunca vai acontecer, acontece. Eu fui fazer um voo a partir do Galeão para Aracaju, num 737-400, que é o avião mais comprido da frota do 737 na época, e eu ia voar com outro comandante. Esse comandante, ele tinha passado por uma experiência de um acidente e ele tinha feito todo um retreinamento e veio voar comigo. E eu, no briefing, nós íamos a Aracaju, iríamos pernoitar e voltaríamos. E o voo era Galeão, Salvador, Aracaju. Eu perguntei para ele que etapa ele queria fazer. Ele disse, Ivan, eu posso sair fazendo a etapa? Eu disse, não há problema. Então eu saí como o Pilot Monitoring, quer dizer, eu saí no lado direito e ele saiu como comandante. Era uma noite linda, noite de lua, sem uma nuvem no céu, Galeão, o Rio de Janeiro estava lindo. E eu me lembro que quando eu li o livro de bordo, tinha dito assim, chime na bequilha. O que quer dizer isso? Havia uma vibração na bequilha que era a roda do nariz. Aí nós embarcamos, passageiros, partido tudo normal, alinhamos na pista 10 do Galeão para decolar. E começamos a corrida de decolagem, eu monitorando os parâmetros e ele operando. E eu senti que ele estava em cima daquelas tartarugas da linha central da pista que fazem um barulhinho quando a gente começa a acelerar o avião e a roda passa por cima. E isso, na realidade, desviou um pouquinho a nossa atenção em função que a gente já tinha um repórter de vibração. E quando ele rodou o avião na decolagem e que ele me pediu o trem em cima, eu comandei o trem para recolher e quando eu senti a cavidade do trem fica embaixo da cabine dos pilotos,
nós sentimos aquele barulho e eu até disse para ele, olha, ou nós perdemos uma roda ou perdemos as duas. Então, continuamos a decolagem. Quando já estávamos mais estáveis, nós fizemos um briefing interno, que a gente chama fazer o CRM, né? E decidimos pelo nosso retorno. Fizemos uma órbita próximo, num ponto fixo da terminal do Rio, e solicitamos o retorno devido à possível danificação do pneu. E fomos vetorados para a mesma pista que nós tínhamos decolado. Enquanto a gente estava sendo vetorado, naquele dia lindo, vendo o Rio de Janeiro, dava para ver quase até, poxa, Angra dos Reis, uma outra aeronave da nossa companhia declarou emergência por ter tido danificação na asa porque a banda de rodagem do pneu tinha furado a asa e ele tinha tido também vazamento hidráulico. Então, de repente, num dia lindo, com tudo que poderia dar normal, estava dando tudo errado, porque nós íamos pousar na pista 10 do Galeão e ele foi orientado para a pista 15. Então, resumindo, nós pousamos, realmente uma roda, a banda de rodagem, ela saiu toda, o outro pneu, quando nós paramos, ele começou a esvaziar, nós trocamos o pneu na pista e a outra aeronave pousou na pista 15 e como ela estava com vazamento hidráulico, ela impraticou a pista foi fechada. Então, de uma hora para outra, o maior aeroporto do Rio de Janeiro ficou fechado, porque tinham duas aeronaves impedindo. Então, um horário de saída de voos internacionais, chegadas de voos, então foi como a gente diz, um barata voa, né? E lições disso. O que causou isso? Tanto na nossa aeronave como na outra, que também decolou da mesma pista. Provavelmente alguma coisa na pista danificou os dois pneus das duas aeronaves. No nosso caso foi no trem do nariz, no caso dele foi na roda principal, que foi pior. Alguns anos, se eu não me engano, talvez 1 ou 2 anos depois, nós tivemos um acidente que vitimou o Concorde, que foi devido a um objeto também que havia caído de uma outra aeronave e foi um acidente fatal. Então, eu posso dizer que esse é um que me marcou porque é um incidente, mas que a gente nunca espera, né? Num dia bonito, tudo dando certo, né? Então, marcou bastante essa memória desse evento. Outros aconteceram, mas esse foi um dos que eu me lembro assim, mais marcantes. Não tem hora, não escolhe momento, não escolhe dia. A gente tem que sempre estar com o nosso nível de alerta bem alto, né? Por mais que o voo esteja o mais tranquilo possível, a gente sempre tem que estar monitorando, tem que ter sempre o plano B na manga. Então isso é que eu acho que faz a carreira de piloto ser tão desafiadora, né?